Clarice vai surpreender a todos ao soltar, em um momento inesperado, uma frase que pode mudar o rumo da vida de Beatriz. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, durante a entrevista da jovem, que encanta todos com sua história de superação, Clarice não consegue segurar a emoção e tem uma reação que deixa todos perplexos. Beatriz se emociona ao falar sobre sua mãe desaparecida e Clarice, como que tomada por uma memória enterrada, grita: "Minha estrelinha! Você é a minha estrelinha!" O impacto dessas palavras cai como uma bomba, trazendo um mistério ainda maior. Será que Clarice está começando a lembrar de seu passado? Tudo deverá acontecer logo após Beatriz chegar deslumbrante na sua coletiva de imprensa e chamar a atenção de todo mundo. No salão da coletiva de imprensa, Beatriz está no centro das atenções, respondendo às perguntas dos jornalistas com elegância e confiança. Cada resposta é precisa e charmosa, impressionando todos os presentes. Beto, ao lado de Juliano e Maristela, não consegue desviar o olhar da amada e murmura, quase sem perceber: "Ela é incrível." Juliano sorri levemente, olhando para Beatriz, e comenta para Maristela: "Ela tem talento, Maristela. Parece que nasceu para isso." Maristela assente, satisfeita, e responde: "É exatamente o que precisávamos para a campanha. Ela está salvando a imagem da perfumaria carioca." Mais afastadas, Clarice e Zélia assistem à coletiva. Clarice observa Beatriz com admiração e comenta com um sorriso: "Beatriz é tão elegante. Tem uma postura natural. Não é só beleza, é algo além disso." Zélia concorda, cruzando os braços, e responde com uma expressão intrigada: "Você tem razão, Clarice. Ela tem algo diferente, algo que prende a atenção. Até eu me surpreendi." Clarice continua observando Beatriz no palco, mas seus pensamentos parecem perdidos. Por um momento, ela toca o medalhão em seu pescoço, como se sentisse uma conexão que ainda não compreende. Enquanto isso, Bia assiste à coletiva com um olhar carregado de inveja. Ao seu lado, Ronaldo está distraído, mas ela puxa sua atenção, comentando com desdém: "Essa coisinha só tá aí porque teve sorte. Ela não merece o lugar que ocupa." Ronaldo, levantando a sobrancelha, responde com tom sarcástico: "Lá vem você de novo com essa história. O mundo não gira ao seu redor, Bia." Bia vira para ele, ignorando o comentário, e fala com um tom malicioso: "Escuta, Ronaldo, você também deve estar de saco cheio do Beto, né?" Ronaldo a encara com desconfiança, mas não responde. Bia continua, tentando convencê-lo: "A gente pode tirar o Beto e a Beatriz dessa campanha. Você sabe que sem eles, você vai brilhar na agência." Ronaldo, curioso, pergunta: "Tá falando sério? E como você pretende fazer isso?" Bia sorri, confiante, e responde em voz baixa: "Deixa isso comigo. Só preciso saber se você tá dentro ou não." Ronaldo olha para Beatriz no palco, ainda pensativo, enquanto Bia observa tudo com um sorriso de quem já tem o plano em mente. Ronaldo se encosta na parede, pensativo, enquanto Bia o observa com expectativa. Ele finalmente suspira, olhando diretamente para ela, e fala: "Tá bom, Bia, eu topo. Mas se a gente vai fazer isso, precisamos fazer direito. Temos que estragar a campanha de Beatriz de um jeito que o Beto também saia desacreditado." Bia sorri, claramente satisfeita, e responde com entusiasmo: "Isso mesmo. Se a gente tirar os dois do caminho, eu fico livre para brilhar e você finalmente vai ter o destaque que merece na agência." Ronaldo cruza os braços, avaliando a situação, e comenta: "Vamos combinar os próximos passos. Isso precisa ser algo grande, mas que não recaia diretamente sobre a gente." Bia concorda,
ainda com um sorriso malicioso, enquanto ambos começam a cochichar sobre o plano. Do outro lado do salão, Beatriz continua arrasando nas respostas aos jornalistas. Sua voz confiante e postura impecável. O público está encantado. Clarice, ainda acompanhando a entrevista com Zélia, toca levemente a testa e murmura: "Que dor de cabeça, tá ficando mais forte." Zélia olha preocupada para a irmã e pergunta: "Você tá bem, Clarice? Parece pálida." Clarice respira fundo, tentando disfarçar, e responde: "Tô bem, Zélia. É só uma sensação estranha. Não sei explicar." Zélia franze o senho, confusa, e comenta: "Sensação? Que tipo de sensação?" Clarice balança a cabeça, hesitante, e responde: "É como se eu conhecesse a Beatriz de algum lugar, mas não faz sentido." Zélia a encara, ainda mais confusa, mas antes que pudesse perguntar algo, a entrevista de Beatriz toma um rumo inesperado. Um dos jornalistas levanta-lhe a mão e, após ser autorizado a falar, pergunta com curiosidade: "Beatriz, você falou muito sobre a campanha e o seu trabalho, mas o público quer saber como foi a sua criação. Poderia nos contar mais sobre a sua família?" Beatriz congela por um breve momento, visivelmente emocionada, seus olhos umedecendo ligeiramente. Ela respira fundo, tentando manter a compostura, e responde com a voz levemente trêmula: "Eu fui criada por uma família maravilhosa, mas perdi meus pais muito cedo. Isso me fez amadurecer rápido." Clarice, ao ouvir isso, coloca a mão no peito, sentindo um aperto inexplicável, enquanto Zélia observa a cena com um misto de curiosidade e preocupação. É nessa hora que Bia e Ronaldo observam a reação emocionada de Beatriz de longe. Com sorrisos maliciosos, Ronaldo murmura para Bia, como se confirmasse algo: "Tá vendo? É só apertar os botões certos e ela desmorona." Bia sorri, concordando, enquanto Beatriz, no palco, continua lutando para manter a calma diante da pergunta inesperada. Após um breve silêncio, Beatriz respira fundo e, com a voz emocionada, continua a dizer: "Eu fui criada pela minha avó paterna e pela minha mãe em Petrópolis, em um orfanato onde minha avó trabalhava. Mas, quando eu tinha 4 anos, minha mãe veio para o Rio de Janeiro e nunca mais voltou." Ela faz uma pausa, tentando conter as lágrimas, enquanto a plateia fica em silêncio absoluto, tocada pela história. Beatriz continua: "Foi a minha avó quem me criou depois disso. Ela me deu todo o amor que podia, mas sempre senti falta da minha mãe." A emoção toma conta do ambiente, com todos os jornalistas e espectadores visivelmente impactados. Clarice, que assiste tudo atentamente, coloca a mão no peito ao ouvir as palavras de Beatriz. Seu rosto demonstra um misto de surpresa e dor, enquanto murmura quase inaudível: "Ela perdeu a mãe." Zélia percebe a reação da irmã e a encara preocupada, perguntando baixinho: "Clarice, você tá bem?" Mas Clarice não responde. Em vez disso, leva as mãos à cabeça, tentando conter uma dor latejante que parece se intensificar. Sua expressão se transforma, como se estivesse vendo algo que ninguém mais pode ver. De repente, imagens começam a surgir na mente de Clarice, uma lembrança vaga, mas poderosa. Ela se vê brincando com uma garotinha pequena, de olhos brilhantes. Sua própria voz ressoa em sua mente, suave e amorosa. Clarice arregala os olhos e, como se fosse tomada por um impulso incontrolável, interrompe a entrevista e dá um grito: "Minha estrelinha!" O salão inteiro congela em choque. Todos os olhares se voltam para Clarice, incluindo Beatriz, que arregala os olhos, completamente atordoada. Beatriz murmura, emocionada: O que você disse?"
Clarice, com os olhos cheios de lágrimas, dá um passo à frente, como se tivesse acabado de recuperar uma parte perdida de si mesma, e fala com a voz embargada: "Minha estrelinha, eu chamava assim." O silêncio na sala é ensurdecedor, com todos tentando processar o que acabou de acontecer. Beatriz, visivelmente emocionada, leva a mão ao rosto, enquanto as lágrimas começam a rolar. Clarice, ainda tomada pela emoção, leva as mãos ao rosto, lágrimas rolando, enquanto repete em um sussurro: "Minha estrelinha." Zélia se apressa, preocupada, segurando os braços da irmã e tentando contê-la. Ela murmura, aflita: "Clarice, o que deu em você? Se acalma." Beatriz continua parada no palco, encarando Clarice com os olhos marejados, sem conseguir dizer uma palavra, tamanha a emoção. Seu rosto é um misto de confusão, surpresa e algo que parece uma esperança inexplicável. Do outro lado da sala, Juliano observa a cena, chocado. Seus olhos se estreitam, começando a ligar os pontos, enquanto Maristela se aproxima dele e, em voz baixa, avisa com firmeza: "Juliano, faz alguma coisa. Ela pode acabar se lembrando de tudo, se continuar desse jeito. Tudo isso porque a história dessa moça é parecida com a dela." Juliano, percebendo o risco, respira fundo e se apressa até Clarice, que ainda está fora de si. Ele a segura pelos ombros com cuidado e fala baixinho, tentando acalmá-la: "Clarice, calma. Vamos sair daqui, tá bom? Respira fundo." Clarice, ainda com os olhos marejados, olha para Juliano perdida, mas acaba concordando lentamente. Ele envolve a esposa pelos braços e começa a tirá-la do salão. Antes de sair, Juliano se vira para a plateia e com um tom firme fala: "Me desculpem por isso. Clarice não está se sentindo bem." Beatriz observa Juliano levando Clarice para fora, sem conseguir desviar o olhar. Ela respira fundo, ainda tentando processar tudo o que aconteceu. O jornalista, com certa hesitação, comenta: "Beatriz, está tudo bem? Queremos dar um tempo para você se recompor." Beatriz enxuga as lágrimas rapidamente e, com a voz suave, responde: "Não, eu estou bem. Vamos continuar." Ela tenta se concentrar, mas seus olhos traem a sua emoção, ainda fixos no local onde Clarice estava. Do outro lado do salão, Beto percebe o olhar distante de Beatriz. Com uma expressão de preocupação, ele tenta transmitir força para a amada apenas com o olhar. Quando ela o encara, ele sorri discretamente. Beatriz respira fundo, se recompõe o máximo que pode e continua respondendo às perguntas da coletiva, embora sua voz ainda carregue um leve tom de emoção. Enquanto isso, do lado de fora, Juliano caminha rapidamente pelos corredores da agência, com Clarice ao seu lado. Ela passa as mãos pelo rosto, tentando se acalmar, e murmura com a voz trêmula: "Juliano, eu me lembro." Juliano a encara, tentando disfarçar a preocupação, e fala suavemente, mas com firmeza: "Você precisa descansar, Clarice. Não é hora de pensar nisso agora." Clarice olha para ele, ainda visivelmente abalada, enquanto Juliano continua conduzindo a esposa para longe. Logo depois, Clarice se senta no carro ao lado de Juliano, visivelmente abalada, com os olhos fixos no nada. Ela murmura, ainda confusa: Eu não sei por que fiz aquilo." Juliano, preocupado, mantém a calma e responde suavemente, enquanto dá partida no carro: "Isso deve ser por causa das dores de cabeça que você anda sentindo. Você precisa descansar, Clarice. Vamos para casa." Clarice assente lentamente, levando a mão à testa, como se tentasse afastar o peso que sente. Maristela, que acompanha tudo de longe, suspira aliviada e murmura para si mesma: "Pelo menos ela não se lembrou de nada. Ainda." De volta ao salão, Beatriz encerra a entrevista com um sorriso forçado,
agradecendo aos jornalistas, enquanto todos aplaudem. Assim que a coletiva termina, Beatriz se afasta para um canto do estúdio, tentando se recompor. Seus olhos brilham, prestes a chorar, mas ela respira fundo, tentando manter a postura. Beto percebe a expressão dela e se aproxima devagar, preocupado. Ele coloca a mão no ombro dela e fala suavemente: Beatriz, você tá bem? A reação da Clarice mexeu com você, né? Beatriz encara Beto por um momento e com a voz embargada e responde: contar a história da minha mãe mexeu muito comigo. Foi mais difícil do que eu imaginava e parece que mexeu com ela também. Beto, franzindo o senho, comenta com sinceridade: parecia até que vocês tinham uma conexão. Foi estranho. Beatriz disfarça, abaixando o olhar e evitando encarar Beto. Ela engole em seco, sentindo um nó na garganta, mas não tem coragem de contar que Clarice é, na verdade, sua mãe desaparecida. A mocinha então comenta: é só coincidência, Beto. Beto observa Beatriz com carinho e percebe a fragilidade dela naquele momento. Sem dizer mais nada, ele se aproxima e a envolve em um abraço apertado. Beatriz fecha os olhos, deixando-se acalmar pelo gesto do ex-namorado, ainda lutando contra as lágrimas. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Beatriz se permite um breve sorriso, sentindo o conforto daquele abraço, apesar de todas as mágoas entre os dois, e pensa consigo mesma que precisa saber o que realmente aconteceu com Clarice durante esse tempo todo em que ela passou desaparecida. Beatriz e Beto permanecem abraçados e o sentimento de que algo maior está prestes a acontecer. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.